Olá pessoal, aqui é Débora Mexica do Encontros Astrológicos e hoje estou aqui para dar uma olhadinha no céu da semana para essa semana que vai do dia 9 ao dia 15 de outubro de 2023, uma semana de eclipse solar anular acontecendo no signo de Libra, ou seja, nós vamos começar uma lunação libriana, porém uma lunação eclipsada. Inclusive, esse mapa que está aqui para vocês é o mapa desse eclipse. Tá aqui, olha, eclipse anular, que vai acontecer no dia 14 de outubro, às 15 horas 54 minutos e 55 segundos. Para quem quiser os segundos, no grau 2107 do signo de Libra, tá bom? Mas lembrando, eu vou fazer o vídeo falando sobre esse eclipse solar, obviamente, né? Inclusive, eu estou combinando com a Devaki de fazermos uma live na sexta-feira, aqui no canal, falando sobre esse eclipse também. E também eu já fiz um vídeo falando sobre a importância da Vênus nesses eclipses, tanto no eclipse solar em Libra, como também no eclipse lunar no signo de Touro. Os dois signos são regidos pela Vênus e a Vênus vai se encontrar no signo de Virgem. Então, como é que essa Vênus vai ser bombardeada aí por esses eclipses, estando nessa energia virginiana? Eu fiz um vídeo bem detalhado para vocês que eu vou deixar aí no card de informações. Vale a pena ir lá assistir para quem não assistiu, e quem já assistiu, de repente vale a pena ver de novo, assistir de novo, tá bom? Uma outra questão é que eu não consegui gravar o vídeo na sexta e nem no sábado, estou gravando agora no domingo para vocês, no período do finalzinho aí da tarde, então o vídeo deve ir um pouquinho mais à noite, então relevem esse atraso e aproveitem as informações que estão aí pra gente, tá? O arcano que saiu aí pra gente foi o 7 de espadas, e esse arcano ele é muito interessante pra gente poder trabalhar alguns assuntos que já eu vou explicar para vocês. Ele tem muita relação com o que está acontecendo no signo de Escorpião, mas vamos lá, vamos dar uma olhada aqui nas energias, quais são os principais aspectos. Nós temos mudança de planeta de signo, nós temos Marte entrando no signo de Escorpião, nós temos Plutão voltando ao seu movimento direto, nós temos Vênus fazendo oposição a Saturno, Sol fazendo oposição a Quíron, nós temos Marte conversando lindamente com Saturno, lá em Escorpião, e Saturno em Peixes, nós temos Mercúrio fazendo oposição a Quíron e, obviamente, o eclipse acontecendo no sábado. Então, esses são os principais aspectos e mudanças de energia, mudanças de vibração, né? Um Plutão saindo do seu movimento retrógrado e voltando do seu movimento direto, ele já indica que a gente tem a possibilidade de começar a trabalhar naquilo que a gente viu que ainda precisava ser reestruturado. Então, aquelas velhas estruturas que ainda estão de pé ali, que você não quer que continue na sua vida, essa é a hora de você fazer a limpa do terreno. Inclusive, eu falei sobre isso no vídeo que eu fiz com as previsões para o mês de outubro, que está aí no card de informações. Quem não viu, vale muito a pena ver, porque nesse vídeo eu dou várias dicas também sobre o eclipse, né? O mês dos eclipses aí. Mas vamos lá, vamos começar na segunda-feira, no dia 9 de outubro. A segunda-feira ela está bastante fluida, mas podendo ter alguns conflitos por conta da quadratura Urano. A Lua vai estar aqui no signo de Leão ainda e vai fazer quadratura para Urano. E quais são esses conflitos? Apesar de termos a Lua aí fazendo bons aspectos com o Sol, com Quíron e com os nodos lunares, porém, essa quadratura de Urano e Lua pode trazer um estresse para esse dia. Talvez possa trazer conflitos de ideias que de repente a gente está apegado, que a gente está teimoso ali, que a gente não quer dar o braço a torcer. Pode ser que a gente coloque os nossos caprichos e as nossas vaidades acima de qualquer argumento, de qualquer outra ideia. Aqui também pode ser um dia em que algumas questões venham a ser reveladas, coisas inesperadas podem acontecer, principalmente aí para o meio da tarde, horário de Brasília, às 17 horas e 35 minutos, mas a gente já vai estar sentindo isso antes e depois desse horário. E com os nodos ativos, é muito provável que algum acontecimento marcante seja marcado nesse dia, ou seja iniciado ou venha à tona para que transmute, para que de alguma forma mude uma percepção que você tem, ou liberte você de algum apego, de alguma questão emocional. Então esse dia a gente pode esperar também surpresas e pessoas tendo atitudes talvez inesperadas e que a gente precisa aí ter um certo equilíbrio para saber lidar com isso, tá? Aí a gente vai para terça-feira, dia 10 de outubro, a gente tem a madrugada aí de Vênus no signo de Virgem fazendo
fazendo oposição a Saturno. Isso indica o quê? Primeiro, Saturno está despertando, de alguma forma, nos relacionamentos, ilusões, falsidades, mentiras, qualquer coisa nesse sentido. Então, se você está iludido ou iludida com alguma questão, seja ela afetiva, amorosa, seja ela financeira, seja ela em parcerias ou qualquer coisa nesse sentido, essa oposição está vindo para poder acordar você para a realidade. Uma realidade virginiana. Vênus em Virgem, ela é observadora, ela é criteriosa, ela é seletiva, ela olha os pequenos detalhes em relação a tudo aquilo que interessa a ela. Então não adianta ter conversinhas e aquela lábia para cima da Vênus nessa ocasião, porque a gente vai estar um pouquinho mais atento aos detalhes e talvez aquelas questões que antes iludiam a gente, pode ser que não iludam mais. E isso pode acontecer de forma consciente, ou seja, a pessoa se autodespertar, ou então a vida despertar a própria pessoa, ou seja, a pessoa levar um baque, descobrir alguma coisa. Lembra que teve aqui, olha, a quadratura de Lua e Urano, algumas reviravoltas, algumas revelações podem trazer uma libertação de certas ideias ou ideais que a gente tinha, e aqui é onde a gente começa a perceber os detalhes daquilo que estava oculto, escondido, camuflado ali. E o interessante é que a Lua, aqui, ainda no signo de Leão, vai conversar com Marte, que está ali nos últimos graus ainda de Libra. E isso é muito bacana porque isso facilita a resolver conflitos. Ou seja, se você precisa tomar alguma atitude para resolver os seus conflitos ou mediar a situação para poder seguir adiante, trabalhar de forma harmônica dentro de você algo que pode estar destrutivo fora de você, pronto, esse dia aí já começa com essa energia. Já às 9 horas da manhã, a Lua entra no signo de Virgem. Lembrando, gente, que a semana ela começa já na fase minguante. A gente só vai sair da fase minguante no sábado, no dia do eclipse. Então é uma semana em que a gente vai estar mais interiorizado, mais analítico, observando os detalhes, percebendo as coisas no nosso mundo interior e como isso está refletindo no mundo exterior. E é importante citar também que a gente vai estar tentando ordenar e organizar essas questões que mexem com o nosso emocional. E isso começa a acontecer nessa terça-feira às 9 horas e 1 minuto, que é quando a Lua entra no signo de Virgem. A Lua no signo de Virgem fala sobre uma necessidade de organizar sentimentos, como aqueles que estão confusos e nebulosos. Então a gente vai começar a trabalhar com isso. Por quê? Porque a Lua vai fazer oposição, entrando aqui no signo de Virgem, com Saturno, assim como a Vênus. Então imaginem, a Vênus fazendo conjunção com a Lua aqui e ainda fazendo oposição a Saturno. No momento que essa Lua entra no signo de Virgem, a gente vai conseguir organizar, entender, compreender as nossas emoções. A gente não vai deixar que as nossas emoções tomem a frente e que a gente faça aquele show como a gente estava muito sensibilizado com a Lua em Leão. Aqui a Lua em Virgem, ela para com essa questão, sabe? Ela começa a lidar melhor com as suas emoções e procura organizar, disciplinar, compreender as suas emoções. Então aqui, conforme a gente for vendo os véus caindo em relação a enganos, fantasias, pessoas que estão ali trapaceando ou qualquer coisa que esteja ali maquiada, seja ela financeira, seja ela nos negócios, seja ela nos relacionamentos, aqui a Lua, ou seja, o nosso emocional, vai começar a entender melhor esse turbilhão de coisas que a gente está sentindo internamente. E o mais interessante é que a Lua tem relação com a nossa motivação. O que é que está motivando você, de repente, a viver ciclos repetitivos, relacionamentos que você está sempre seguindo aquele mesmo padrão, vivendo sempre aquele mesmo cenário, com outros personagens, mas tudo se repete, se repete. O que é que está motivando você a ter esse tipo de approach, esse tipo de relação com as pessoas, ou de envolvimento, seja ele financeiro ou não? A Lua no signo de Virgem vai ajudar muito a esclarecer essas questões. E nesse dia, no final aí do dia, nós temos Plutão, então, voltando ao seu movimento direto, que é como eu falei antes para vocês. A partir daqui, a gente vai ter Plutão caminhando direto pelo signo de Capricórnio, recalculando os pilares que ainda se mantêm em pé e o que a gente pode fazer para poder tirar e limpar esse solo para as construções que vão acontecer quando Plutão entrar em definitivo no final de 2024 em Aquário, tá bom? Aí a gente vai para
quarta-feira. Na quarta-feira nós temos então o Sol fazendo oposição a Quirón e ao mesmo tempo a Lua vai conversar lindamente com Júpiter. Esses dois aspectos meio que se complementam. De que forma? Primeiro, esse dia é um dia em que as nossas feridas talvez estejam bem abertas. Feridas de questões que a gente não consegue curar, de questões que a gente não consegue compreender na sua origem e nem como conseguir transmutar essas energias. Porém, a Lua conversando com Júpiter, lembrando que a Lua está no signo de Virgem, isso pode ajudar a ressignificar sentimentos e crenças que a gente tem em relação a algumas feridas. Ou seja, aquela ferida pode ser aberta por alguém. É muito provável que alguém venha tocar em alguma ferida que você tenha ou que alguma situação ou circunstância venha trazer para você esse desconforto. É como se você tivesse ali tendo esse Quirón totalmente iluminado pelo Sol. Então, o Sol ilumina a sua ferida por completo. É um Quirón cheio, todo iluminado, como uma lua cheia. Então, ela está exposta, ela está aberta. E é muito provável que o outro, Libra, venha a abrir isso. Mas não só o outro, como eu falei antes, uma circunstância. De repente, você está em algum evento, ou saiu e encontrou alguns amigos. E, de repente, algum acontecimento mexe com uma ferida, com algo que estava meio escondido e que você ainda não tinha percebido porque Quirón está retrógrado. Então, ele retrógrado, ele traz questões do passado que a gente ainda não resolveu. Então, esse dia pode ser justamente o ápice, o auge desse momento para que possamos enxergar o sentido real das nossas feridas. E não só isso, mas como podemos trabalhar com essas feridas e entendermos, não depende do outro curar a sua ferida, depende de você mesmo curar a sua ferida. E aonde que está a possibilidade de cura? É dando novo sentido àquilo que gerou ou startou ou iniciou essa ferida no passado. Então, com a Lua em Virgem, a gente vai estar mais centrado, mais consciente, mais realista para lidar com essas questões, mais maduros, podemos dizer assim. E com o Júpiter retrógrado no signo de Touro, é bem bacana porque talvez a gente compreenda as coisas de uma forma bem diferente. E esses dois aqui, olha, com a Lua no signo de Virgem, que é um signo mutável, e a gente está falando de signos de terra, é aquilo que já está manifestado, podendo passar por uma transformação. Ou seja, se você quer mudar a forma como aquilo vem se apresentando no seu dia a dia, no seu cotidiano, como que aquilo afeta a sua vida, algo que já está acontecendo, que já está se apresentando, a hora de fazer isso é agora. Talvez você tenha um entendimento de como trabalhar nos mínimos detalhes na cura e no remoldar dessas ideias. Então está um dia espetacular para curas e a gente está em uma fase de lua minguante. A gente está descartando, jogando fora um monte de questão que a gente não quer levar para o eclipse. Então essa é a hora de fazer a limpeza mesmo e trabalhar internamente todas as questões emocionais que talvez estejam te prejudicando. É hora de ressignificar. E aí a gente tem a quinta-feira, dia 12, aonde Marte inicia a sua jornada no signo de Escorpião. É uma jornada poderosa, porque Marte ele fica domiciliado, ele tem o seu domicílio noturno, ou seja, ele passa a agir de forma bem estratégica, ele não está por cima e visível, ele está por baixo e camuflado. Inclusive, essa energia tem muita relação com o arcano da semana, que já no final do vídeo eu falo para vocês que energia é essa. Porém, Marte no signo de Escorpião fala sobre as nossas profundezas. É um fósforo aceso entrando nas energias escorpianas. Ou seja, o que ele vai fazer? Ele vai ativar. Imagina esse fósforo trazendo uma reação de agitação para essa energia. Tudo começa a ficar agitado. É como se tivesse um comichão ali. A gente sentisse uma inquietude dentro daquela área onde as nossas questões que estão guardadas às 7 chaves começam a borbulhar. Essa água começa a esquentar e talvez a gente não tenha o controle total de como que essas energias, de como essas bolhas de ar vão se comportar dentro dessa área tão profunda e tão densa dentro da gente. Só que aí, Marte entra aqui, nós temos a Lua ainda em Virgem conversando com Urano, e a Lua conversando com Netuno, e a Lua conversando com Plutão. Tudo isso antes de entrar no signo de Libra, às 21h22 dessa quinta-feira. Ou seja, Marte está entrando no signo de Escorpião e um monte de revelação está vindo à tona.
Primeiro, com a Lua conversando com Urano. Segundo, a Lua fazendo oposição a Netuno. Questões que estão confusas, nebulosas, disfarçadas, com Marte ali começando a iluminar essas questões sombrias. Pronto, essas questões estão vindo para a consciência, estão aparecendo, estão ficando visíveis, sendo reveladas. Ou seja, há uma possibilidade de revelações ocultas de Escorpião e confusas de Netuno. E aí Urano está fazendo um belíssimo trabalho aí. Então se preparem que de repente a gente tenha que olhar para questões que a gente não está muito preparado para olhar, porque pode surpreender. Urano pode surpreender e essas surpresas podem surgir em meio ao nosso trabalho do dia a dia, em meio ao nosso cotidiano, em relação a alguma tarefa que a gente esteja fazendo, em relação a funcionários e pessoas que trabalham com a gente, que cooperam, que têm alguma utilidade na nossa vida, uma pessoa que está servindo, prestando um serviço para você. De repente, essas revelações podem vir nesse âmbito aí. E com a Lua conversando com Plutão, é aquele momento de colocar fim ou de superar o drama ali, ou as questões que estão se revelando, ter o controle daquilo, conseguir estrategicamente redirecionar essa energia e colocar o foco para um objetivo claro, de mudança, de transformação, de fim, de encerramento. E o mais interessante, toda essa energia está gritando para a gente, para que seja feita uma limpeza, um detox e um belo de um desapego. Então que a gente aproveite da melhor forma essa energia, tá bom? Aí a gente vai para sexta-feira, dia 13, aonde nós temos Marte fazendo um trígono para Saturno. Então Marte está aqui em Escorpião e vai conversar lindamente com Saturno. Esse dia ele está altamente estratégico, principalmente para que a gente saiba o que fazer com as revelações da semana, ou seja, aquilo que está sendo remexido nas suas entranhas, talvez você consiga criar uma estratégia muito inteligente, muito intuitiva, inclusive, sabe? Você utilizar o seu sexto sentido, a sua percepção do que está por trás, a sua capacidade de ler o que está nas entrelinhas, aquilo que está em uma linguagem oculta, cheia de enigmas. De repente você consiga decodificar essas informações através de um plano mais sutil, entendendo a simbologia. Preste atenção aos seus sonhos nessa sexta-feira 13. Preste atenção a todos os símbolos e informações que podem vir do nada. Essas informações elas podem ser a chave especial para que você traduza informações que antes você não conseguia entender. E aí você cria uma estratégia para resolver os seus conflitos internos e, caso esteja um problemão externamente, também resolver os conflitos externos. Então esse dia está bem estratégico. Já no sábado, esse sábado é o dia do eclipse solar, nós vamos ter aí Mercúrio fazendo oposição a Quirón, a conjunção dos nodos aí com a Lua e obviamente todos esses outros aspectos, a importância da Vênus nesse dia, com quem que a Vênus está conversando, ou seja, tem tudo isso para a gente poder analisar, mas é claro, eu vou fazer o vídeo para vocês falando sobre esse eclipse, inclusive vai ter também a live com a Devaki na sexta-feira, provavelmente às 7 horas da noite, tá bom? Que essa live vai ao ar aí para vocês. Por isso, lembre-se de se inscrever aqui no canal, de acionar o sininho, para que você receba as notificações quando esses vídeos chegarem para vocês, tá bom? Inclusive, eu vou fazer também um vídeo sobre a entrada de Marte no signo de Escorpião, que é sempre muito importante, muito significativo para todos nós, a potência desse Marte domiciliado em Escorpião. Tá bom? E aí no domingo, 15 de outubro, é um dia que a gente tem que prestar atenção e tomar um certo cuidado. Primeiro, porque pode ser que ocorram tensões e conflitos emocionais nas relações, principalmente aí na virada do eclipse de sábado para domingo, que é justamente essa quadratura aqui desse eclipse para Plutão. E como a gente está falando do signo de Libra, Libra é o signo dos relacionamentos. Então aqui pode ser que ocorram alguns conflitos. E 8 horas da manhã, a Lua já entra no signo de Escorpião e já faz conjunção com Marte. A Lua em Escorpião fazendo uma conjunção com Marte, que já está fervilhando nas emoções internas,
externas. Então, aquele universo mais íntimo, aonde a gente tem informações sigilosas, secretas, informações delicadas em relação à intimidade da outra pessoa, pode ser que a gente utilize desse artifício para poder ferir, machucar, se vingar, jogar verdade na cara da pessoa. Ou seja, se a gente não conseguir controlar as emoções com a Lua em conjunção com Marte, com todo esse aspecto que a gente está tendo nesse domingo, isso aí pode ser um boom realmente para esse domingo. O pedido para esse domingo é que a gente transmute, para que a gente consiga vencer esses conflitos e essas questões mal resolvidas emocionalmente dentro da gente, que a gente não projete no outro as nossas frustrações. Se caso esteja alguma coisa acontecendo na sua vida que você não quer que continue fazendo parte da sua vida, aí você tem uma energia aqui magnífica para você colocar fins, para você poder resolver de forma inclusive pacífica, porque a Lua vai estar conversando com a Vênus em sextil, então talvez a gente consiga controlar um pouco mais os nossos impulsos e talvez a gente tenha uma certa empatia com o outro, mas a tendência desse domingo é que a gente realmente pegue algumas questões que estão envenenadas por muito tempo, de repente por uma mágoa, por um ressentimento, e se a gente não souber dosar a quantidade que a gente pode injetar desse veneno, esse veneno pode acabar matando, prejudicando, ferindo seriamente outras pessoas e, consequentemente, a ferida maior, o efeito maior vai ser em você mesmo ou em quem está aplicando essa energia, lembrando da lei de causa e efeito e, obviamente, a lei da correspondência. Então, se você faz alguma coisa, ela pode voltar para você, não exatamente igual, que é a lei da correspondência, mas muito parecido com aquilo que você fez. Então, em outras pessoas, em outras circunstâncias, de repente você receba justamente aquele veneno que você injetou de volta para você. Então, pense bem em como você vai projetar toda essa energia, justamente por conta dos eclipses, muito a fim de tocar em questões delicadas e profundas. Então, que a gente tome cuidado. E aí vem a questão do arcano da semana, que nós temos o 7 de espadas. O 7 de espadas, ele é conhecido como o ladrão do tarô. É aquele furto que é feito de forma consciente, planejada. Ou seja, vocês veem esse personagem aqui que ele está pegando ali 5 espadas e está deixando 2 para trás. Só que nós temos um corvo aqui, um pássaro, olhando e observando tudo o que está acontecendo. Por mais que ele pense que não tem ninguém vendo, tem olhos que estão vendo aquela atitude, mesmo que seja através de um animal, mas este animal pode representar uma outra consciência enxergando tudo o que está acontecendo. Então, independe se você está fazendo as coisas com uma intenção de prejudicar ou passar por cima e sair ganhando de alguma forma, entenda que os olhos da sua própria consciência estão te observando. E lá na frente isso pode ter um peso, inclusive o peso da causa e do efeito. Ou seja, aquilo que você faz de alguma forma está registrado e vai voltar para você em algum outro modelo, mas volta. A questão desse arcano é que ele está dizendo, olha, observe a si mesmo, observe as suas motivações. Por quê? Porque esse arcano ele tem relação com a Lua na face de Aquário. Então é importante prestar atenção na sua conduta, se ela está sendo ética, se ela está sendo virtuosa, se ela está sendo benéfica, principalmente para o grupo, para todos, ou se você está olhando somente para os seus próprios interesses, sendo extremamente egoísta, para poder ter um certo destaque, uma certa notoriedade. De repente, roubando o quê? Ideias. É espadas, né? Então, roubando ideias, documentos, pensamentos, projetos, escritos, de repente que alguém tenha feito, ou coisas do tipo. Isso aqui também pode ser justamente por estarmos em uma semana de eclipses, né? Aquilo que esteve oculto, de repente, atitudes não tão corretas, totalmente antiéticas, imorais, podem vir à tona, podem ser reveladas essa semana. Então, se você teve alguma coisa que você fez por debaixo dos panos, com Marte entrando no signo de Escorpião, olha, aquilo que estava ali embaixo vai vir para a superfície. Então, algo que você fez pode vir para a superfície. Mas por quê que pode vir para a superfície? Para que você tenha consciência da sua conduta, para que você aprenda que certas atitudes precisam ser ajustadas, precisam ser consertadas e que a lei do retorno ela existe, ou seja, a lei de causa e efeito.
ela volta. E quando a gente tem a temporada de eclipses e Marte, Sol em Escorpião, pode ter certeza que esse retorno começa a chegar. Ou seja, aqui nós temos uma oportunidade de refletir sobre as nossas condutas. E essa reflexão pode clarear a motivação, Lua, que nos levou a atingir um ideal. De repente você idealizou uma coisa e aquilo te motivou, mas você usou de maneiras furtivas para chegar ali. Ou seja, estamos motivados pelo belo, pelo bem, pela fraternidade, pela igualdade, pelo bem do grupo ou do coletivo? Ou será que a gente está motivado aí pela nossa vaidade e interesses pessoais? É isso que esse arcano vai mexer. E ele está mostrando aquilo que foi furtado, aquilo que foi feito de forma incorreta, injusta, talvez tenha o seu ápice aí. Lembrando que a justiça tem relação com Libra, e um eclipse em Libra vai trazer à tona aqueles assuntos que estão injustos. Então, aquilo que está sendo ocultado por essa atitude furtiva, provavelmente vem à tona essa semana, tá bom? Questões bem cabeludas podem vir à tona essa semana. Estejam atentos aí, tá bom? E é isso, pessoal. Esse é o vídeo do céu da semana, para essa semana que vai do dia 9 ao dia 15 de outubro. Lembrando que eu compartilho essa tabela de aspectos com vocês nas redes sociais do Encontros Astrológicos. Tem as minhas próprias redes sociais aqui também. Tem também ali no Telegram. Lembre-se de deixar o seu joinha, de compartilhar esse vídeo, de deixar o seu comentário aqui embaixo, que vocês sabem que ajuda muito, muito, muito. Mais uma vez, inscreva-se aqui no canal, acione o sininho. Você pode se tornar membro e tem o meu site com mais informações ali, caso vocês queiram. Desejo para todos vocês uma ótima e linda e maravilhosa semana. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, tá vendo esse rostinho aí? É só clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte desses encontros que a gente tem todas as semanas. E lembre-se, mais uma vez, de acionar o sininho aí embaixo, combinado? Um beijo grande para todos e nos vemos nos próximos encontros astrológicos. Até lá. Tchau, tchau.